Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas à nossa segunda aula da Jornada do Autoconhecimento. Fico muito feliz por cada uma de vocês que estão aqui nessa jornada para se autoconhecer. E hoje, com um convidado mega especial, vou deixar aqui a aula com ele, que vocês desfrutem ao máximo de cada detalhe dessa aula. Um beijo e até mais! Pessoal, boa noite. É um prazer estar falando com vocês aqui nesse dia, estar participando dessa jornada do autoconhecimento. Eu espero poder contribuir um pouquinho com o desenvolvimento da, da sua ideia, né, sobre tudo que já tem sido ensinado para você. Me apresentando, eu sou José Carlos, eu sou casado com a Angélica há 10 anos, nós temos 2 filhos. Como formação, eu sou formado em teologia, eu tenho mestrado e doutorado em teologia, e também na área da educação, eu sou formado em psicopedagogia e em docência universitária. Eu sou autor de 15 livros, um deles até na área da saúde emocional, né? O livro que eu escrevi, você pode achar ele na amazon.com.br, ele se chama Um Cristão com Depressão, e agora? Não é? Porque é um tema, assim, no meio cristão, é, as pessoas, né, acham que não existe cristão com depressão, ainda existe um tabu, e aí eu resolvi falar sobre isso. Bom, mas eu quero partir então para essa nossa aula de hoje, onde nós vamos falar sobre os desafios da vida. Essa é a nossa proposta aqui nessa noite. E eu acredito que existe, né, um princípio que deve ser falado agora acima de tudo. Eu acredito no princípio das raízes. O que seria o princípio das raízes? Nós temos que saber aonde nós estamos plantados. Porque uma árvore, se ela for retirada várias vezes do lugar que ela está plantada, ela vai perder força nas raízes, as suas raízes podem se secar. A verdade é que se você tirar uma árvore de onde ela for plantada, a chance dela morrer é grande. Ela pode sobreviver, né? Mas a dificuldade acontece, porque nós fomos feitos para termos raízes. E é por isso que eu preciso te falar nesse primeiro momento que nós precisamos saber quem nós somos. O que seria isso? Saber quem nós somos é uma tarefa um pouco difícil, porque nós vivemos num mundo onde as pessoas procuram a sua identidade. Para você ter uma ideia, muitas pessoas elas têm uma profissão, mas elas começam a olhar o Instagram, por exemplo, e elas querem mudar de profissão quando tem uma profissão que está na moda. E as pessoas estão sempre então mudando, né, de profissões, assim, estão sempre tirando as suas raízes, né, esquecendo o que elas têm talento para fazer, o que elas estudaram para fazer, a forma como elas têm de servir o próximo, porque o trabalho é você servir o seu próximo. Toda profissão que você tem, você está servindo as pessoas com o que você vende, com o que você faz. Né? Trabalhar é isso, é repassar algum bem para as pessoas e, obviamente, você vai ter a paga do seu salário, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Então, a minha pergunta é: quem é você? Esse mundo tem descaracterizado a sua pessoa? Eu preciso que você volte para dentro de si e faça uma reflexão sobre quem você é. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou casado, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou um cristão, eu falo sobre Deus, eu sou professor, eu sou escritor, mas quando eu olho para mim, eu sei quem eu sou porque existe algo que é maior do que tudo. No meu caso, eu sou pregador do evangelho, desde adolescente, né? Eu acredito que tem um chamado interno, né? Que Deus colocou isso em mim, né? Falou, me visitou, e eu falo então sobre Deus, eu escrevo sobre Deus, né? Então eu sei que essa é a minha identidade. Então eu sei quem eu sou.
E eu preciso que você saiba quem você é, porque você não pode ficar sendo definida, por exemplo, pelo relacionamento que você tem hoje. Talvez você passou por uma quebra de um relacionamento, você foi um dia casada, noiva, noivo, por exemplo, e deu errado, e veio caos sobre a sua vida, você tinha um trabalho, e o trabalho era algo bom, mas você perdeu aquilo, e foi descaracterizado, e você começou a não saber quem você era, e uma confusão interior muito grande chegou. Mas você não pode ser definido por essas coisas, não é? Você não é o lugar que você trabalha hoje. Isso pode mudar. Você não é a pessoa com que você tem amizade hoje. Essa pessoa pode se afastar. Então, a gente precisa entender isso. Nós não podemos passar por crises existenciais quando a nossa vida mudar, quando os ciclos da nossa vida mudar. Um dia os filhos vão sair de casa, né? Nós não podemos chorar quando isso acontecer. Nós estamos sempre vivendo e a gente sabe que o que vai acontecer uma hora é isso. Nós preparamos os nossos filhos para eles voarem, né? Você sabe que o trabalho pode ser que ele mude, mas você vai dar o seu máximo ali, vai aprender o máximo, porque você pode entrar em outro lugar, outra hora, em outra empresa, em outra situação. Então, a minha pergunta é: quem você é? Você não você não é essas coisas. Você tem que ser algo que é mais profundo, que tem a ver com essência de vida. E se você não tem isso, você precisa procurar. Tem que ser algo que não vai mudar, mesmo se um furacão passar na sua vida. Você vai saber quem você é e nunca vai abaixar a cabeça e nunca vai desistir. Vai continuar sempre em frente, porque você sabe quem você é. E também você precisa saber de uma coisa: para onde você está indo. Essa é uma segunda fase disso que eu chamo, né, da momento das raízes, ou do conteúdo das raízes, né? Você precisa saber para onde você está indo. Porque para você ir, como eu estou dizendo, sempre em frente, sabendo quem você é, você precisa saber para onde você está. Tem que ter uma direção, não é? Então, você precisa ter um foco que é maior do que coisas que são temporais, né? Então, você precisa ter uma direção que seja firme, que seja algo muito sólido, que não vai cair e que você vai andar nessa direção, né? E sabe que aquilo ali vai te dar força, que vai ser um combustível interior. Então, o que eu estou querendo te dizer é que quando você sabe para onde você está indo, você vence desafios na vida, porque esses desafios vão vir em todas as áreas. Crises emocionais, traições de amigos, de colegas de trabalho, pressões dentro do trabalho, adversidade de enfermidades na família. Então, são muitos desafios e dificuldades na vida, e a gente tem que superar isso, não é? Essa é a aula de hoje. Então, para superar desafios, eu tenho certeza que você precisa saber para onde você está indo. É isso que vai te dar força interior, é isso que vai te dar gás interior. É por isso que as pessoas elas precisam, né, entender que sozinhas elas não vão chegar em lugar nenhum. Então eu posso te dizer uma coisa: você precisa disso aqui que eu vou falar agora para você ser construída de uma forma que ninguém pode te derrubar. Eu gosto muito de uma parábola que diz assim, que nós não podemos construir a nossa casa na areia, porque a casa pode até estar na frente de um mar, bonito demais, não é? Mas se algum dia acontecer algo grave, como um tsunami, ventos fortes, não é? Aquela casa vai cair, porque ela não tem fundamentos. Ela não sabe de onde veio, não sabe para onde está indo. Mas agora, quando você constrói a sua casa na rocha, é muito mais difícil, porque criar fundamentos, quebrar a rocha,
não é, ali para criar fundamentos e construir uma casa que vai ficar forte, mesmo quando vier um vento, um tsunami, uma tempestade, não é mais difícil, mas é mais duradouro. Eu preciso que você entenda que nessa vida, né, o mundo está nos ativando para que a gente acelere o passo, para que a gente faça as coisas no modo fast food. Você passa no delivery e em 5 minutos você pega a sua comida e sai já comendo dentro do carro mesmo, e você chega na sua casa já terminou de comer, sabe? A vida, ela não vai se adaptar a essa velocidade que o mundo quer. O nosso interior, as nossas emoções, elas precisam de tempo para serem ajustadas, de tempo para serem mudadas, transformadas, e nós precisamos de tempo para nós seguirmos para onde é o nosso destino. Você precisa saber que você tem um destino, você tem um lugar para você chegar. E você não pode ficar mudando de lugar. Hoje eu quero ir para esse lugar, amanhã eu quero ir para o outro. Essa instabilidade, né, essa inconstância, ela precisa sair da sua vida. Você precisa tomar uma decisão de não ser inconstante. E como você faz isso? Né? Sabendo para onde você está indo. E isso é uma coisa muito especial, porque por mais que você tenha passado por várias crises e hoje possa se considerar uma pessoa ferida emocionalmente, eu tenho certeza que existe dentro de ti um dom que lhe foi dado, um dom que lhe foi dado sobre algo que você tem que fazer. Existe uma frase que assim a gente costuma dizer, que é: a área que você mais foi machucada é a área que Deus, é a área que a vida vai mais te habilitar, vai mais te trazer recursos para você fazer o bem para outras pessoas. Você vai ser qualificada para ajudar a pessoas que foram feridas nessa área que você se machucou. Então, a minha pergunta é: qual é a sua dor hoje? Através da dor que você tem hoje, você pode identificar qual é a direção que você tem que seguir. É a direção de o quê? De vencer essa dor e seguir na capacidade e na qualificação de agora ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas a saírem dessa dor que você tem hoje. Então é passar de ser uma vítima para ser uma professora, né? Você não é mais uma vítima, já não é mais uma pessoa que anda chorando, mas uma pessoa que agora vai ensinar. Para isso, você vai precisar de certas estabilidades, como, por exemplo, você vai precisar saber quem você é profissionalmente. A gente precisa de certas bases na nossa vida e a gente não pode deixar nenhuma área da nossa vida raquítica. O que eu quero dizer? A nossa vida ela vai crescendo de forma uniforme. Assim como um ser humano que nasceu saudável, tudo cresce de forma sincronizada. Os braços, as pernas, a cabeça, o nariz, a orelha, tudo vai crescendo de forma sincronizada. Até o tamanho dos ossos, tudo vai crescendo de forma bem sincronizada. E assim é na nossa vida. Então, você não pode simplesmente pegar uma área da sua vida que você sofreu muito e trancar ela dentro de um quartinho, ou jogar para debaixo do tapete e não mexer mais com ela. Não tem como, sabe, a gente continuar vivendo, enfiando a cara no trabalho, porque a gente sofreu na vida sentimental. Tem pessoas que se escondem, não é, trabalhando muito. E você sabe disso, né, provavelmente. Tem pessoas que se escondem tentando ganhar muito dinheiro porque são feridos, né, foram rejeitados pela família ou por amigos e agora eles querem provar que eles são bons ganhando muito dinheiro. Mas não é assim que funciona. Nós temos que ter esses pilares da nossa vida todos levantados. Então, a minha pergunta é: quem você é profissionalmente?
Eu, eu, eu preciso dizer isso para você. Você precisa se qualificar em alguma coisa, né? Talvez você já tenha se qualificado. Eu quero te aconselhar a continuar se especializando naquilo que você faz profissionalmente. Eu não quero que você pense em largar ou mudar o que você faz hoje. Eu quero que você pense no seu trabalho e que você comece a fazer ele de cabeça erguida. E para você manter um combustível novo, né, em quem você é profissionalmente, você vai precisar continuar fazendo cursos. Você vai precisar continuar fazendo network com pessoas que estão crescendo nessa área que talvez você parou no tempo, profissionalmente parou no tempo, porque tiveram outros problemas na vida. Às vezes os problemas financeiros, eles te pegaram de uma forma tão forte e te puxaram de uma forma tão forte que você vive, não é, para apagar fogo na vida financeira, apagar fogo de empréstimo, de coisas, e você abandonou a sua vida profissional. Você abandonou a sua qualidade como profissional. E isso é uma coisa que não pode acontecer de jeito nenhum. Você precisa voltar ao quê? A fortalecer esse alicerce, essa raiz. Isso é uma raiz, é um alicerce da sua vida. Então, volte a estudar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu já passei por problemas grandes na vida emocional. E o que acontece? O estudo foi um dos pilares principais para a melhora, porque isso te abençoa muito, muito mesmo. Tudo que você adquire sozinho, por exemplo, você estuda ali sozinho, né? Aquilo que você aprende sozinho, depois se manifesta em público, é prazeroso demais, sabe? É muito bom, é maravilhoso. Então, o fortalecimento da sua mente vai ajudar as suas emoções. É isso que eu quero te dizer. E estudar é fortalecimento da mente, é fortalecimento intelectual. Tudo isso, então, vai te abençoar na sua profissão. Quero dizer também que você precisa saber quem você é de forma familiar, não é? Quem você é na sua família, dentro da sua família. Você precisa parar de tentar fazer dois papéis. Você não pode ser mãe e pai. Você não pode ser uma pessoa que apaga todos os fogos. Eu conheço pessoas que querem ser os super-heróis dentro da sua família e resolver todos os problemas familiares. Desde os problemas dos pais, dos irmãos, dos tios, de todo mundo. Não dá para ser assim, não é? Nós não fomos chamados para entrar em todas as esferas. Muitas famílias têm muitas brigas porque uns entram nas zonas, nas esferas que são competentes a outros, não é? Então, eu preciso que você faça só o seu papel. E esse é o problema. Hoje em dia as pessoas querem fazer vários papéis dentro da família e esquecem de fazer o seu. Então, por exemplo, a maioria das pessoas, elas se casaram, mas elas nunca estudaram sobre o papel, a sua função dentro do casamento. Qual é a função do homem dentro do casamento? Não é? Proteger, trazer provisão para dentro do seu lar, não é? Por aí vai. Né? Qual é o papel de uma mulher dentro do casamento, sabe? Qual é o papel de uma criança, né, que nasceu? Até onde os pais devem deixar ela ir, proteger, até que ponto elas têm que abrir espaço para que elas comecem a ganhar autonomia e por aí vai. Então, você precisa se qualificar na sua área. Então, se você, por exemplo, é casada, eu quero te incentivar fortemente a estudar sobre o papel da mulher dentro do casamento. Sabe o nosso problema? A gente nasce achando que a gente já sabe o que é ser esposa, o que é ser marido, o que é ser filho, o que é ser pai. A gente não sabe. Nós não sabemos. Nós precisamos treinar isso. A gente treina para trabalhar, a gente treina para quase tudo nessa vida. Mas quando se trata de família, a gente quer agir só com emoção. Por isso está tudo errado, né? Tudo que a gente deixa a emoção controlada é errado. As nossas emoções são volúveis, voláteis, elas mudam muito fácil.
né? Mas a gente tem que ser controlado, então, por pensamentos, por ideias fortes. Então, familiarmente, você precisa saber quem você é e começar a fortalecer esse espaço agora. Você não pode colocar, por exemplo, o seu filho no lugar do seu marido, porque o seu casamento está bagunçado e agora você coloca o seu filho para suprir as necessidades emocionais que o seu marido supria antes. Não, tá tudo errado. Nós não podemos tampar um erro com outro erro. Nós precisamos o quê? Refazer tudo e começar a entender. Até quem é filho precisa estudar para saber como o filho é. Por exemplo, o filho dentro da casa do pai, ele deve obediência. Depois que se casa, ele não deve mais obediência ao pai e à mãe, ele deve honra somente. Honrar o pai e a mãe, não obedecer. Agora ele está o quê? No seu casamento, um novo núcleo familiar aconteceu, né? Então, isso é muito importante. Então, quando se casa, você não precisa contar tudo para o seu pai, para sua mãe, né? Depois que você é casado. Você não chama o seu pai e a sua mãe para escolher a viagem que você vai fazer com a sua esposa ou com o seu marido. Mas você já percebeu o número de pessoas que têm dependência, né, emocional dos pais, mesmo depois que casam? Muitos casamentos acabam por causa disso. Porque a mulher não deixou de depender do pai e da mãe, ou o marido não deixou de depender do pai e da mãe. E é uma coisa séria. Então você precisa saber quem você é dentro da sua família. Você precisa saber quem você é sentimentalmente, tá? Eu não sei se você é casada, casado ou não, ou se você é noivo ou está namorando, mas sentimentalmente você precisa saber quem você é e o que você espera de uma pessoa. Deixa eu te dar um conselho. Não escolha uma pessoa esperando que ela vá mudar. Existem muitas pessoas que elas escolhem alguém com um defeito de caráter grave e elas dizem assim, não, mas ele vai mudar. Você não foi chamado para mudar isso. E eu vou te dizer uma coisa, defeitos de caráter demora tempo para mudar. Tempo para mudar. Porque foi um hábito construído por anos. E aquilo ali vai precisar de anos para ser desfeito. Então, eu preciso que você, sentimentalmente, se você não é casado ainda, você avalie, não com as suas emoções. Esse é o problema, né? A gente avalia emocionalmente. Eu quero te dar uma dica. Olha, você que trabalha, o que você faz? Tem dias que você não quer ir trabalhar. Você acorda, você tá, assim, parece que um caminhão passou sobre você, parece que você piscou o olho e acordou e o celular já está tocando e o despertador toca e você põe no modo para tocar de novo, mas você levanta, vai ao banheiro com dificuldade, escova os dentes, toma um banho e você vai para trabalhar porque você precisa do seu salário, porque você depende do seu salário para pagar suas contas. Você está sendo movido não por sentimentos, mas por uma decisão. Você sentimentalmente tem que ser movida por decisões. O que eu quero dizer com isso? Você precisa olhar para uma pessoa, né, de forma racional e parar para perceber como esse homem trata o trabalho. É um homem que valoriza o trabalho, porque um homem precisa valorizar e precisa ser um homem de conquistas profissionais. Não precisa ser um homem que ganha muito, mas precisa ser alguém que está progredindo, indo no caminho do progresso, certo? Qual é a forma que esse homem lida com outras mulheres e com o passado dele com outras mulheres? É um homem cheio de comunicações com pessoas antigas, cheio de contatinhos, como costumam dizer, né? Você ainda tem dificuldade, porque você ainda pega ele falando de forma meio libidinosa com outras mulheres. Sai fora disso. É tempo de terminar esses tipos de relacionamentos que, na verdade, são totalmente instáveis, está tirando raízes de você, está fazendo você balançar. Você não precisa disso. Eu te garanto que se você for uma pessoa que
coloca esse patamar, essa régua, você vai conseguir encontrar alguém, né? Então, não aceite qualquer tipo de coisa, né? Assim como se costuma dizer, como esse rapaz trata a mãe. Então, assim, são coisas que você precisa olhar antes, não é? De você assumir um relacionamento. Então, hoje em dia, as pessoas, elas começam a namorar muito fácil, elas querem ficar noivas por acaso, mas eu preciso que você tome decisões racionais na sua vida sentimental, na sua vida de namoro, de noivado, na sua vida em casamento. Eu quero ir já para a reta final, né? E dizer também que você precisa saber quem você é financeiramente. Você sabia que, de acordo com algumas pesquisas, a segunda maior causa de divórcios no mundo é desestabilidade financeira? A primeira maior causa de divórcios no mundo é a infidelidade, é a traição, é o adultério. A segunda é instabilidade financeira. É aquele famoso que o dinheiro acabou, o amor acabou. Né? Não é que o amor acaba quando o dinheiro acaba, mas a instabilidade financeira ela causa muitos problemas na vida de uma pessoa. E você precisa saber quem você é financeiramente e se colocar numa posição justa. Porque você vai ver muitas pessoas que adquirem coisas sem poderem adquirir. Pessoas que, na verdade, elas compram coisas que não precisam para agradar pessoas que elas nem gostam com dinheiro que elas nem não têm. E vão ficar mal, vão passar dificuldades, vão ter a sua vida financeira toda embargada, e isso vai tirar noites de sono de você, isso vai trazer preocupações, isso não vai deixar você avançar em várias áreas da sua vida. Então, você precisa ser mais racional, eu preciso te aconselhar, você precisa aprender a guardar dinheiro, você não pode gastar tudo que você ganha no mês, certo? Você tem que tomar cuidado com a compulsão. Hoje em dia, né, a doença de você manifestar a sua ansiedade na compra de coisas é uma coisa real, né? Real. Então, você não pode sair comprando coisas por ansiedade. Você precisa ter um plano financeiro. E aí eu te aconselho, existem cursos de graça na internet sobre o básico de como administrar suas finanças. Você pode dizer assim, mas José Carlos, é muito difícil para mim controlar as minhas finanças. Olha, existem cursos gratuitos na internet que te ensinam o básico para você prosperar na sua vida com o salário que você tem hoje, que pode não ser grande. Você começa, olha, eu te garanto que você pode sair de uma vida de dívidas para uma vida onde você vai começar a poupar, a pensar em realizar sonhos dentro de um ano. Um ano que você começa a se equilibrar financeiramente, certo? É simples. Se você tem dívidas, ó, vamos pagar primeiro antes de comprar outras coisas. Então, se você tem um ano em que você foca em colocar a sua vida financeira, né, em panos limpos, você vai sair das dívidas. No próximo ano você vai começar a poder se planejar, né? Juntar o que você vai gastar e você vai começar a administrar isso. E você vai começar a prosperar. Então, eu te aconselho fortemente a procurar por cursos desse sentido e não aceitar a sua vida nesse sentido. Por fim, chegando aqui na nossa aula, eu espero que tenha feito muito sentido para a sua vida, espero que possa ter contribuído fortemente com essas palavras. Eu preciso que você saiba quem você é espiritualmente, né? Nós somos seres espirituais. Independentemente da sua religião, todos nós estamos procurando alguma coisa que seja transcendental, que está além das coisas materiais. Alguma coisa que vai nos sustentar quando nós estivermos sozinhos. Não é? A nossa fé em Deus é essa espiritualidade.
você procurar a Deus Pai Todo-Poderoso, ter um relacionamento com Ele e não viver de buscas espirituais só quando você está em dificuldade, é o pano da sua vitória. Quando você começar a procurar Deus, mesmo estando bem, você está bem, está tudo certo, feliz da vida, mas você está buscando Deus, aí você começou a achar o ponto certo. Porque a maioria das pessoas buscam a Deus só quando elas estão muito mal, entende? Se você está mal, não tem problema, busque. Ele é Pai maravilhoso, generoso, né? Deus Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você está bem, você começa a buscar a Deus, isso mostra que não é por interesse, isso mostra que não é por barganha, não é por comércio, você não está buscando Deus só para receber coisas, você está buscando Ele porque você quer ter uma relação com Ele. Então você, quando tem uma relação com Deus, você está sabendo quem você é espiritualmente. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa assim realmente imprescindível. Se achar espiritualmente pode colocar muitas outras áreas da sua vida em equilíbrio, num equilíbrio maravilhoso. Então, eu gostaria de deixar essas palavras para você. Espero que você continue fazendo a jornada, né, do autoconhecimento e que com a Angélica, com as demais pessoas que forem convidadas, você possa ser muito beneficiada. Faça parte, então, aí desse time junto com a Angélica, que eu tenho certeza que tem muitas coisas boas para você. E Deus te abençoe. Me conta aí, vocês gostaram da aula? Finalizando essa aula agora do autoconhecimento, da nossa jornada. E eu espero vocês na terceira aula do autoconhecimento. E o tema vai ser muito, muito legal. Te espero, ficam ligadinhos que tem mais.